tema de hoje, eleição e predestinação. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o texto áureo em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nós estamos tratando aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, que trata aí do tema já mencionado, repito, eleição e predestinação. E considerando aqui a importância do nosso texto, aí a leitura bíblica em classe, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse texto traz lições profundas para a vida dos cristãos, no que tange o contexto aí da eleição e da predestinação. Quando olhamos para esse texto, ele é bem claro ao afirmar que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, ou seja, Deus escolheu antes da fundação do mundo. No seu projeto já constava esta escolha dos cristãos, deste povo que seria chamado para glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eleição e a predestinação, quando nós observamos aqui, estão aí no contexto da doutrina da salvação, ou seja, da soteriologia, o estudo aí relacionado ao conteúdo da salvação. Os eleitos, que são os cristãos aqui, este povo que foi eleito para uma vida santa e irrepreensível. Veja que a eleição não foi simplesmente para destinar alguém sem que tivesse uma finalidade. Deus, tudo que ele realiza tem finalidades específicas, todas as suas realizações. E aqui quanto à eleição deste povo, para que este povo, na condição de eleitos em Cristo, tenha uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, agora separados para Deus, agora dentro do propósito de Deus, dentro do contexto aqui da escolha, para viver uma vida
separada. Uma vida agora separado, esse cristão é uma pessoa separada do mundo para viver para Deus. E a santificação não é um ato estático, na verdade, a santificação ela tem uma dinâmica a ser observada. Agora, eleitos em Cristo de antemão, pode glorificar a Deus, pode usufruir deste grande amor, porque a eleição aqui não é uma eleição no contexto que se conhece, mas é de fato uma eleição divina. É o próprio Deus, por Cristo Jesus, quem faz a escolha. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeeis para que vades e deis fruto, diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa eleição, ela se deu antes da fundação do mundo. Tá? Não foi algo que alguém imaginou, pensou, estabeleceu, enfim, mas foi uma ação do próprio Deus, nesse contexto aqui da eleição. Deus escolheu, Deus elegeu pela sua própria presciência. Deus escolheu. Algumas condições da eleição que nós vamos aqui considerar de forma assim bem sucinta. Tá? Então, veja bem que esta eleição que o próprio Deus estabeleceu está de acordo com o seu propósito e ela está condicionada à atitude humana de arrependimento. Aquele que crê, disse Jesus, foi dado-lhe o direito de ser feito filho de Deus. Ou seja, se ele crê em Jesus Cristo, ele passará a fazer parte do grupo dos eleitos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá? Pois cada pessoa precisa se arrepender e confessar a Jesus como Salvador. Observando ainda aqui, nesse contexto, que quando trata do propósito de Deus aí, relacionado à sua graça, à sua misericórdia, tá? Este favor, ele continua estendido sobre a vida da humanidade, dando aos homens a oportunidade de se achegar a Cristo, de passar a fazer parte dos eleitos, porque no plano de Deus já está lá a predestinação, ou seja, Deus antes, ele já estabeleceu meios, condições para que esta pessoa venha participar nesta eleição em Cristo Jesus. Então, aí está uma das condições aí a se observar, tá? Por meio aí da graça de Deus manifestada na obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quanto à vida, tá? Esses eleitos agora precisam de uma vida, ou manifestar uma vida santa e irrepreensível, como destaca o próprio texto da leitura em classe. Tá? Uma vida santa e irrepreensível, uma vida de alguém que agora se propõe a viver neste mundo separado do pecado e agora, como disse o salmista, o prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor ele deve meditar dia e noite. Quando trata do ser irrepreensível, aqui traz a ideia de alguém sem defeito. Alguém sem defeito. Veja que aqui há, na verdade, aí uma menção muito importante, porque viver uma vida conforme a palavra de Deus tem a ver aí, ou encaminha, aponta para uma vida de santificação, de um alto padrão de vida ético, moral, espiritual, e que tem a intenção de agradar a Deus que o elegeu em Cristo Jesus. Então, não pode esquecer realmente aí a importância desse contexto aí associado a uma vida que glorifica a Deus dentro do contexto
da eleição, tá? E da predestinação. Agora, como eleito em Cristo Jesus, precisa de fato manifestar a nova vida como eleito em Cristo Jesus. E isto deve ser um esforço constante para que esta manifestação possa tornar-se conhecida de todos aqueles que cercam a vida do cristão. A finalidade é, de fato, fazer com que a presença de Deus seja conhecida, seja sentida, tá? Esta presença gloriosa. E assim a igreja ela vai continuar vivendo sem mácula e sem rugas, compreendendo que foi eleita em Cristo, foi predestinada para viver com Cristo, fazer a vontade de Deus, buscando de fato no dia a dia, viver em conformidade com a Escritura Sagrada, buscando continuamente a santificação e glorificando a Deus em Cristo Jesus, como eleito e predestinado em Cristo Jesus. Voltaremos no próximo vídeo, tratando do segundo ponto. Vamos para o segundo ponto da nossa aula, predestinados para filhos de adoção. Quando falamos de predestinação, nós estamos falando de algo que foi definido ou determinado antes. E é exatamente o que nós podemos extrair aqui deste ponto. Deus já predestinou a salvação para a humanidade desde o Jardim do Éden, quando houve a transgressão do primeiro homem. Deus já predestinou a salvação, já prometeu, já de antemão estabeleceu que a salvação viria por meio do descendente da mulher. E os anos, os séculos se passaram e Deus fez com que a sua promessa se cumprisse. E nós, observando aqui a questão da predestinação, muita coisa tem sido dito a respeito deste tema, predestinação. Há correntes diversas, a definição que definem a predestinação, inclusive apresentando circunstâncias que garante aqueles predestinados à salvação de forma incondicional. Mas vale destacar que a predestinação está no contexto da escolha antecipada de Deus de oferecer a graça para todos os homens. Não no sentido de que alguns são especiais, privilegiados. Há quem diga, inclusive, que aquele que foi predestinado para a salvação, independente da vida que ele venha levar, do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus pecados, independente da situação, Deus vai salvá-lo de alguma forma lá no final. Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia é bem clara ao afirmar, o Senhor diz, aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Em outro momento o Senhor diz, enquanto fores comigo eu serei contigo, mas se me deixares também te deixarei. E assim por diante. Tá? Conforme o texto do Apocalipse, muitos vão ficar de fora, porque preferiram continuar pecando. E a Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E assim nós poderíamos aqui observar outras citações que também deixa claro a questão de que não há salvação incondicional. A salvação se alcança pela fé, confessando Jesus como Salvador e permanecendo na sua presença, sendo fiel, como ele mesmo diz, bem-aventurado aquele servo, quando o seu Senhor voltar, achar servindo assim, sendo fiel às orientações do seu Senhor.
a predestinação, ela abrange, na verdade, aqui o propósito de Deus, como o próprio Senhor estabeleceu, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, este povo que foi escolhido por Deus, sim, eles estão dentro desse propósito aí da predestinação. Aqueles que receberam o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que permanecem na presença do Senhor, servindo-o com alegria. Porque estes sim, estes foram tomados por filhos, foram adotados. São os filhos por adoção. E é interessante que se considere que o filho adotado, ele passa a ter, a partir do momento da confirmação da adoção, ele passa a ser, ter direitos e deveres igual o filho biológico. Não tem nenhuma distinção para efeitos jurídicos, o filho por adoção ou o filho natural. Então, observe que nesta condição, agora sim, o crente, a promessa não é só para aqueles descendentes de Abraão fisicamente, mas aqueles descendentes de Abraão pela fé também são agora herdeiros, têm todos os direitos, assim como os deveres diante de Deus. Então, filho por adoção tem a garantia, todas as garantias devidas. Assim acontece com os filhos de Deus no contexto da predestinação. Sim, foram escolhidos, foram adotados, agora deve continuar na presença do Senhor, servindo a Ele com alegria, cumprindo com toda a sua missão, com seus deveres como servo do Deus Altíssimo. E veja que o apóstolo Paulo, ele destaca aqui essa questão da adoção, trazendo aqui um contexto, inclusive na época, um contexto do direito romano, tá? Ou seja, que era conhecido no mundo romano, não era algo tão comum no mundo judaico. O apóstolo Paulo traz aqui para ensinar os cristãos a importância da escolha de Deus, da escolha antecipada de Deus e agora da adoção deste filho. Caminhando um pouco mais, por que Deus fez isso, como fez, etc. Veja bem, isso Deus fez, conforme o texto, né, pelo beneplácito da sua vontade. Aqui podemos dizer, pela sua própria soberania, Deus estabeleceu esta forma, este meio, para que o crente pudesse, de fato, usufruir das promessas de Deus para aqueles que Ele predestinou, para aqueles que Ele nomeou, para aqueles que Ele adotou como filhos por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Os privilégios da adoção, né? Os privilégios da adoção em Cristo Jesus, que o cristão passa de fato a ter, usufruir, são muitos estes privilégios, muitos, são tantos que não dá para enumerar. O apóstolo Paulo faz menção apenas de alguns aqui, dentre eles aqui a importância aqui da filiação divina. Esse é um dos privilégios. Agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Não apenas no sentido de criação, de criatura, mas somos filhos por adoção, como já disse, com todos os direitos inerentes ao filho. Agora estes filhos estão aptos a receber todas as bênçãos do seu Pai Celestial e podendo inclusive manifestar a imagem do próprio Cristo que elegeu estes servos na presença do Senhor. Dentre outros ainda, temos aí a redenção, e a remissão dos pecados. Tudo isso
porque fomos predestinados, fomos nomeados e temos estes privilégios diante de Deus a ser usufruídos, né? Continuar sendo guardados aí na condição de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então é algo assim excepcional para a vida cristã ter conhecimento da condição em que o cristão foi inserido aí como filho por adoção, como ele é privilegiado, né? Os privilégios são inúmeros, por isso vale a pena continuar servindo a Jesus, compreendendo a importância realmente aí deste ato único do Deus eterno para nos eleger, tá? Nos eleger e nos predestinar para filhos, né? Filhos da luz, filhos do seu amor, viver em comunhão com o Senhor em todo o tempo, porque fomos agraciados, fomos privilegiados por Deus e devemos ser agradecidos a cada dia como filhos amados que somos, adotados, tratados sem nenhuma distinção, sem nenhuma acepção, mas com o amor e com o cuidado especial do Pai Celestial por meio de Cristo Jesus. No próximo ponto, vamos estar falando ainda sobre a importância da predestinação, propósito divino. Voltaremos em seguida. O tema de hoje, eleição e predestinação. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o texto áureo em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nós estamos tratando aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, que trata aí do tema já mencionado, repito, eleição e predestinação. E considerando aqui a importância do nosso texto, aí a leitura bíblica em classe, que nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse texto traz lições profundas para a vida dos cristãos. No que tange o contexto aí da eleição e da predestinação.
quando olhamos para esse texto, ele é bem claro ao afirmar que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, ou seja, Deus escolheu antes da fundação do mundo, no seu projeto já constava esta escolha dos cristãos deste povo que seria chamado para glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eleição e a predestinação, quando nós observamos aqui, estão aí no contexto da doutrina da salvação, ou seja, da soteriologia, o estudo aí relacionado ao conteúdo da salvação. Os eleitos, que são os cristãos aqui, este povo que foi eleito para uma vida santa e irrepreensível. Veja que a eleição não foi simplesmente para destinar alguém sem que tivesse uma finalidade. Deus, tudo que ele realiza tem finalidades específicas, todas as suas realizações. E aqui, quanto à eleição deste povo, para que este povo, na condição de eleitos em Cristo, tenha uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, agora separados para Deus, agora dentro do propósito de Deus, dentro do contexto aqui da escolha, para viver uma vida separada. Uma vida agora separado, esse cristão é uma pessoa separada do mundo para viver para Deus. E a santificação não é um ato estático, na verdade, a santificação ela tem uma dinâmica a ser observada. Agora, eleitos em Cristo de antemão, pode glorificar a Deus, pode usufruir deste grande amor, porque a eleição aqui não é uma eleição no contexto que se conhece, mas é de fato uma eleição divina, é o próprio Deus, por Cristo Jesus, quem faz a escolha. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeeis para que vades e deis fruto, diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa eleição, ela se deu antes da fundação do mundo. Tá? Não foi algo que alguém imaginou, pensou, estabeleceu, enfim, mas foi uma ação do próprio Deus, nesse contexto aqui da eleição. Deus escolheu, Deus elegeu pela sua própria presciência, Deus escolheu. Algumas condições da eleição que nós vamos aqui considerar de forma assim bem sucinta. Tá? Então, veja bem que esta eleição que o próprio Deus estabeleceu está de acordo com o seu propósito e ela está condicionada à atitude humana de arrependimento. Aquele que crê, disse Jesus, foi dado-lhe o direito de ser feito filho de Deus. Ou seja, se ele crê em Jesus Cristo, ele passará a fazer parte do grupo dos eleitos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá? Pois cada pessoa precisa se arrepender e confessar a Jesus como Salvador. Observando ainda aqui, nesse contexto, que quando trata do propósito de Deus aí, relacionado à sua graça, à sua misericórdia, tá? Este favor, ele continua estendido sobre a vida da humanidade, dando aos homens a oportunidade de se achegar a Cristo, de passar a fazer parte dos eleitos, porque no plano de Deus já está lá a predestinação, ou seja, Deus antes
ele já estabeleceu meios, condições para que esta pessoa venha participar nesta eleição em Cristo Jesus. Então, aí está uma das condições aí a se observar, tá? Por meio aí da graça de Deus manifestada na obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quanto à vida, tá? Esses eleitos agora precisam de uma vida, ou manifestar uma vida santa e irrepreensível, como destaca o próprio texto da leitura em classe. Tá? Uma vida santa e irrepreensível. Uma vida de alguém que agora se propõe a viver neste mundo separado do pecado e agora, como disse o salmista, o prazer está na lei do Senhor e na lei do Senhor ele deve meditar dia e noite. Quando trata do ser irrepreensível, aqui traz a ideia de alguém sem defeito. Alguém sem defeito. Veja que aqui há, na verdade, aí uma menção muito importante, porque viver uma vida conforme a palavra de Deus tem a ver aí, ou encaminha, aponta para uma vida de santificação, de um alto padrão de vida ético, moral, espiritual, e que tem a intenção de agradar a Deus que o elegeu em Cristo Jesus. Então, não pode esquecer realmente aí a importância desse contexto aí associado a uma vida que glorifica a Deus dentro do contexto da eleição, tá? E da predestinação. Agora, como eleito em Cristo Jesus, precisa de fato manifestar a nova vida como eleito em Cristo Jesus. E isto deve ser um esforço constante para que esta manifestação possa tornar-se conhecida de todos aqueles que cercam a vida do cristão. A finalidade é, de fato, fazer com que a presença de Deus seja conhecida, seja sentida, tá? Esta presença gloriosa. E assim a igreja ela vai continuar vivendo sem mácula e sem rugas, compreendendo que foi eleita em Cristo, foi predestinada para viver com Cristo, fazer a vontade de Deus, buscando de fato no dia a dia, viver em conformidade com a Escritura Sagrada, buscando continuamente a santificação e glorificando a Deus em Cristo Jesus, como eleito e predestinado em Cristo Jesus. Voltaremos no próximo vídeo, tratando do segundo ponto.